Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Matheus Silva BA no YouTube. No vídeo de hoje vai estar sendo a sinopse e explicação do episódio 3 da série House of the Dragon, né? Série que é original da HBO Max e continuação de Game of Thrones. Eu vou estar contando essa explicação, galera, fazendo algumas comparações também com a série, mas sem contar spoiler, né? Não vou estar contando os principais acontecimentos para não estragar a primeira vez que você assistir. Então fique tranquilo que você que ainda não assistiu esse episódio não vai estar se prejudicando em nada, certo? Você pode assistir esse vídeo tranquilo. Então, se você é novo no canal, já sabe, né? Se inscreve para estar ajudando o canal a estar crescendo. Deixa seu like no vídeo ao estar assistindo. Deixa um comentário também para ajudar e a engajar o vídeo, beleza? Então, vamos pro vídeo. E já no início do episódio, vimos ali um confronto entre o Engorda Caranguejo, né? Que o pirata, que já foi apresentado em episódios anteriores e já falei sobre ele aqui, com uma frota de navios da família Velaryon, né? Que é a família daquele líder moreno com dreads loiros. E o que estranhamente acontece, galera, é que o Engorda Caranguejo nem parece se importar de estar indo contra, né? Uma família, que é a família Velaryon, que é uma forte aliada da família Targaryen, que é a única família detentora de dragões. O que mostra na série também, o que já foi apresentado em episódios anteriores, é que o Engorda Caranguejos ele é apoiado por entidades poderosas das cidades livres. Então isso está causando até uma tensão ali da gente saber o que está por vir, né? Porque possivelmente eles têm muitos outros aliados ali, então tem outras forças militares que estão apoiando esse Engorda Caranguejos. Então é uma prova de que ele não está sozinho, que muito mais inimigos vão surgir contra a família Targaryen. E esse episódio já foi muito mais marcante, porque vimos pela primeira vez o Aegon Targaryen desafiando o Engorda Caranguejos, um confronto, né? Vimos ali algumas cenas de ações também. E pela primeira vez também é citado o nome do Engorda Caranguejo, né? Que ele se chama Drahar. Nesse episódio, galera, o interessante é que já se passaram 3 anos em relação ao episódio 2, né? Que foi o episódio anterior. E nesse episódio o rei Viserys Targaryen já tem um filho de 2 anos de idade, já nascido ali, com a rainha Alicente Hightower. O nome dele, ele se chama Aegon, né? Que seria o Aegon II. É uma homenagem também a um rei já antigo, que já morreu há muito tempo, que também se chama Aegon. E esse é o filho com a rainha Alicente Hightower, né? Inclusive ela já espera outro filho do rei, já está grávida novamente, né? E pela primeira vez um membro da família Lannister é apresentado. Aqui é representado pelo Lord Jason Lannister. Ele tem uma conversa rápida ali com a Rhaenyra Targaryen, né, que é a filha do rei Viserys, onde ele cita que o melhor lugar para se praticar o esporte da caça seria em Castanear Rock, né? Castanear Rock, que inclusive foi citado e mostrado em Game of Thrones, na série, onde Tywin Lannister, que era o líder da família Lannister, detentor também, era o dono daquele grande exército dos Lannister, né? Então, quando ele cita também, quando ele morresse, o Castanear Rock seria passado para seus filhos, que seria Jaime Lannister e a Cersei Lannister. E também tem um pequeno confronto naquele lugar, que é em Game of Thrones, né, quando a Khaleesi ataca com os Imaculados ali aquele lugar, mas tinha apenas alguns soldados tomando conta, porque ela esperava que o exército dos Lannister estaria ali, mas Jaime Lannister retira todo o exército dele e ataca Jardim de Cima, que é o lugar da família da Helena Martell, né? E então, inclusive foi uma estratégia que ele aprendeu ao ser derrotado pelo Robb Stark, que foi o filho de Ned Stark. Quando ele aprendeu isso, porque ele esperava que a Daenerys Targaryen esperava que eles estariam em Castanear Rock para ele atacar, e ele tirou toda a tropa dele e atacou um outro lugar, Jardim de Cima, onde era a família de uma das aliadas de Daenerys Targaryen. E o rei Viserys Targaryen deseja que sua filha, né, a Rhaenyra Targaryen, se case com o Lord Jason Lannister, né, que acabei de falar dele, por ela já ser maior de idade, né? E em um casamento arranjado. Mas lembra que falei com vocês, inclusive no episódio passado, sobre o casamento político, né? Pois é, aqui a mão do rei, né, aconselha o rei de que ele casasse a sua filha, a Rhaenyra Targaryen, com o seu meigo irmão, galera, de apenas 2 anos, o Aegon II Targaryen, né? E foi justamente isso que eu já citei no episódio passado, né? Então, assim, isso seria para acabar com as incessantes
proposta de outras famílias em se casar com a Rhaenyra Targaryen. E muitas vezes por interesse, né? Porque outras famílias, mesmo sendo mais fracas, só queriam se casar com ela para ter parte do poder do Trono de Ferro, né? Então, isso foi o que eu conversei com vocês no episódio 2, né? Mesmo antes de ter lançado ele, falei sobre o casamento político, né? Que seria o casamento do rei Viserys com aquela filha que era de apenas 12 anos da família Velaryon, né? Porque antigamente era assim, galera. Isso tem até nas histórias, não é somente o contexto da série. Na história, o que realmente acontecia antigamente era assim: de famílias casarem pessoas, mesmo que fosse ali crianças, casando com adultos, somente porque o casamento não era somente para a relação sexual em si, não era somente isso. Era para unir o poder de duas famílias, né? Para se tornarem mais fortes, e ali seria como se fosse uma aliança. Certo? O casamento não era só para relacionamento. Então, mesmo que pessoas assim, por exemplo, uma criança se casava com um adulto, esse adulto poderia se relacionar com outras pessoas, né, na relação, mas ali seria um casamento político, apenas uma união, uma aliança de duas famílias. E dentre todos os conselhos que o rei recebeu, esse eu vi como assim o melhor, né, galera, entre todos os outros conselhos. Por quê? Sendo um casamento político, mesmo que seja entre as famílias ali, dois irmãos se casarem, porque como eu falei, é um casamento político, né? Isso iria evitar futuramente uma rebelião do povo, porque o rei, mesmo ele sendo a autoridade máxima do governo, que ele falar, a pessoa tem que cumprir. Assim, ele fez a cerimônia, ele decidiu que o reino, o trono de ferro, seja passado para sua filha Rhaenyra Targaryen. Mas as leis dos homens, todas as leis que existem no reino, define que os Targaryens, por tradição também, por mais de 100 anos, passaram o trono somente aos homens, né? Então, assim, quando a Rhaenyra Targaryen entrar no trono de ferro, isso pode causar, inclusive, uma guerra dentro do próprio reino, pelo descontentamento também do povo, além entre a própria família ali lutando entre si para tomar o trono, pode ter também rebelião dentro do reino, entre o povo, e isso iria causar uma completa desordem dentro do reino, né? Inclusive, em Game of Thrones, isso foi citado, né? Quando a Cersei Lannister, inclusive, ela tinha um relacionamento, não político, né? Que era relacionamento mesmo com o seu irmão, Jaime Lannister. Inclusive, os filhos dela, que seria o rei Baratheon, eram os filhos da Cersei Lannister com o Jaime Lannister. E ela cita, né? Quando o povo começa a questionar ela, que aquilo era uma coisa polêmica, né? Que ela sendo uma rainha, ela não podia se relacionar com o irmão. E ela cita que os Targaryens antigamente tinham essa tradição, que para manter a pureza da raça ali, eles faziam isso, né? Casavam entre si para manter a pureza e não passar também o poder para outras famílias, né? Mas isso, assim, do ponto de vista, por enquanto, na série não está sendo como uma relação assim entre si. Está sendo apenas um casamento político, como eu falei, né? Não voltado para a relação entre dois irmãos, mas sim como uma união ali política, né? Talvez para, sei lá, uma forma de evitar polêmica, alguma coisa assim, né? Mas no contexto da série é isso. Os Targaryens casavam até mesmo irmãos, né? Se relacionavam entre famílias. E um dos conselheiros do rei apresenta um novo pretendente ao rei Viserys, né? Seria um novo pretendente a se casar com a filha, a Rhaenyra Targaryen. Esse seria um lorde da família dos Serpentes Marinhas, né? Que é a mesma família Velaryon. A família daquele moreno com dreads loiros, né? Então, assim, esse mesmo conselheiro foi o que aconselhou o rei Viserys a se casar com uma filha do Lorde Velaryon, para unir as duas famílias, né? E esse novo pretendente agora para a filha do rei, né? É irmão da menina que o rei iria se casar, né? Então, é o filho, os dois ali são filhos do moreno de dreads loiros, com a princesa Rhaenys Targaryen, que é a mesma rainha que nunca foi, que são da família Targaryen, né? Então ali casar, os dois iria também unir essas duas famílias, que são as duas mais poderosas famílias do reino, e também iria diminuir o descontentamento do Lorde Velaryon, né? Em relação ao rei Viserys, por ele ter desfeito ali o casamento, que ele iria se casar com a filha dele, né? E seria isso um easter egg desse episódio 3. Ó, nos 37 minutos do episódio, vimos ali a princesa Rhaenyra Targaryen, né? Depois dela matar um javali que ataca ela, juntamente com seu protetor, né? Que estava ali quando ela foge, estava no meio da floresta. Ela mata um javali e se suja de sangue. Mas com o ângulo que a câmera começa a filmar a princesa, foca somente no cabelo dela.
E assim, aparece o cabelo também sujo de sangue. Mas assim, o ângulo que a câmera tava deu a perceber que o principal objetivo era mostrar justamente o cabelo. E sabemos que a família Targaryen, a principal característica da família Targaryen é os cabelos loiros, né? Então assim, eu acredito que isso seja já um indício de que estamos perto a presenciar que alguém da família Targaryen ali seja morto, né?